Graça e paz, estamos na nossa campanha de oração, jejum e renovação pessoal. São 40 dias que vamos estar te acompanhando para você, para te animar a se consagrar, buscar mais de Deus e poder estar se alimentando com a palavra. Nós estamos acompanhando a mesma leitura de oração que a gente faz na versão em espanhol, tá bom? E vamos lá. No dia 2 de setembro 11, céus abertos foram abertos por Jesus. Os céus abertos foram abertos por Jesus. Essa passagem que vamos compartilhar hoje está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 51, e diz assim: Certamente eu asseguro a vocês que verão os céus abertos e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho de Deus, sobre o Filho do Homem. Ao longo de todo o Antigo Testamento, os céus se abriram uma e outra vez. Então, nós vamos buscar estar orando essa semana inteira. A primeira semana vai ser toda focada nessa busca dos céus abertos sobre nós. Vamos orar, então, para iniciar a nossa leitura. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele possa alcançar a tua vida através dessa transmissão e que nós possamos nos consagrar e crescer juntos para que possamos ser instrumentos afinados nas mãos de Deus para alcançar outras vidas. Nenhum propósito de Deus para a nossa vida, ele fica restrito à nossa vida apenas. Ele sempre terá o propósito de alcançar outras vidas para que o reino dele possa se estender nessa terra. Amém? Então, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, te exaltamos por este privilégio maravilhoso de estarmos na tua presença, de sermos chamados filhos teus e de termos essa responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação. Obrigado por este novo tempo que nós estamos vivendo de consagração, ou de buscar mais da tua presença, de poder aprender, Senhor, a estar nos unindo em uma só voz, estabelecendo acordos. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo poder da tua palavra, pela instrução da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Nós queremos te exaltar, te bendizer e reconhecer que tu és o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Em o nome de Jesus, nos conduza nessa leitura. Abre os céus sobre nós, para que possamos ter visões do céu, para que possamos ser fortemente abençoados, para que possamos receber revelações do céu, que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça do nosso querido Salvador. Então, ao longo do tempo, de todo o Antigo Testamento, os céus se abriram uma e outra vez. Mas com o advento do Messias, os céus se abriram de maneira definitiva e permanente. No entanto, a circulação de anjos subindo e descendo sobre o novo Israel se mantiver ativa em obediência e fidelidade ao Senhor. Perceba que a unção que alcançamos a ver com os céus abertos não nos toca a nós, porém ao Filho do Homem. Ele é ungido, o Cristo, e por ele e a ação do seu Espírito Santo é que podemos participar da sua unção e do serviço dos anjos. Assim, pois, enquanto nossa comunhão e ação esteja dinamizada pelo Espírito e fomos agir com a unção do ungido, vamos ver de maneira permanente que os céus se abrem e o poder de Deus nos alcança. Além disso, é importante notar, perceber que a frase verão os céus se abrirem implica que os céus foram abertos e permanecem assim. O que é circunstancial e passageiro no Antigo Testamento passa a ser permanente e definitivo no Novo. A diferença está feita ou marcada pelo Filho do Homem. O céu, no conceito hebraico, faz referência à presença soberana plena de Deus. Na compreensão de Jesus,
toda a metáfora tem como tela de fundo a história de Gênesis 28, versículo 12. Mas ele aplica a si mesmo como filho do homem, título que despoja de qualquer conotação nacionalista, militarista ou política, para transformá-la na expressão de uma combinação da sua natureza totalmente divina, filho de Deus, e totalmente humana, filho do homem. João explica isto com mais detalhe na primeira carta de João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. O fato de que Jesus, o Filho do Homem, tenha aberto para nós os seus, tem importantes implicâncias práticas. Primeiro, que possamos ver os céus abertos em testemunho de que temos sido justificados pela graça de Deus através da fé. Nossos pecados têm sido perdoados e já não pesa condenação alguma sobre nós. Porém, que temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, já tem se cumprido em nós a justificação prometida. Se pudermos ver os céus abertos, isto é indicação de que somos salvos. Segundo, a capacidade de ver é testemunho de que podemos ter visões da parte de Deus. Alguns crentes pensam que as visões são apenas para certa qualidade de pessoas piedosas ou místicas. Porém, o testemunho do Novo Testamento nos diz que as visões serão frequentes entre os crentes comuns, mas cheios do Espírito Santo. De fato, um jovem sacerdote profeta, nas piores condições que padeceu o seu povo, experimentou este tipo de experiência, que o encheu de consolo. Segundo Ezequiel, aconteceu que, estando eu entre os desterrados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e vi visões de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Quando vivemos e servimos debaixo de céus abertos, as visões são experiências possíveis. Terceiro, ver os céus abertos é testemunho de que pode ter a revelação de Deus para nós. Depois de que os padres da igreja fecharam o cânon bíblico, os pais da igreja fecharam o cânon bíblico, ao considerar quais eram os inspirados pelo Espírito Santo, Deus não tem deixado de se revelar, porém, ele continua falando ao seu povo. Não para nos dar ou nos prover novas doutrinas, mas para nos dizer em Cristo novas coisas que precisamos para servir a Ele hoje de uma melhor maneira. Esta revelação é como, por exemplo, a que deu ao apóstolo Pedro para animá-lo a começar uma missão que estava totalmente em contra das suas pressuposições teológicas. Lembra que o Senhor mandou ele pregar para os ímpios, né? Então, também estava contra os seus próprios preconceitos, né? E os preconceitos culturais tinha a ver, ia de contramão a tudo que eles tinham aprendido, né? O testemunho bíblico é que Pedro viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que, suspendido pelas quatro pontas, descia em direção à terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11, registra essa visão. Foi esta visão tão dramática a que moveu a Pedro para ir na casa do gentil Cornélio para pregar o evangelho. Quarto ponto, que possamos experimentar os céus abertos é testemunho de que a bênção de Deus nos alcança em todas as esferas da nossa realidade humana como crentes. O Senhor põe na boca do profeta Malaquias uma grande verdade bíblica em relação
com a sua bênção divina. Tragam íntegro o dízimo para os fundos do templo. E assim, outras versões dizem para o mantimento do templo. E assim haverá alimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor Todo-Poderoso, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênção até que sobreabunde, né? Malaquias 3:10. Oremos então ao Senhor, fazendo uma revisão de vida. Avaliemos então se temos experimentado pessoalmente estas 4 coisas: justificação, visão, revelação e a bênção de Deus. Se não for assim, então, vamos clamar para que o Espírito Santo nos guie a viver estas experiências e assim ter a oportunidade de ver cumprida a promessa de Jesus. Vocês verão o céu se abrir. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, no nosso segundo dia, meu Pai, desse jejum e oração, pela nossa renovação pessoal, pelas nossas nações. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos nos unindo, junto com o movimento Argentina, oramos por você, para estarmos também intercedendo pelo Brasil. Deus amado, em nome de Jesus, hoje eu me encontro no Brasil e eu quero estar sendo instrumento nas tuas mãos para que a tua bênção seja derramada sobre esta nação. No ano passado, o Senhor me deu uma visão que me conduzia e me orientava, me exortava a estar falando para o teu povo se posicionar nas urnas. Deus, hoje eu venho como profeta desta geração, meu Pai, para estar profetizando sobre os crentes desta nação, sobre os crentes, os teus filhos, aqueles que acreditam no Senhor, aqueles filhos de Deus que moram no Brasil, que estão no Brasil, que não apenas são desta nação, mas como eu, estrangeiros nela, que adotamos, meu Senhor, e amamos esta nação, que possamos estar experimentando os céus abertos sobre nós. Nós sabemos que estamos, Senhor, temos entrado numa fase bastante difícil, meu Deus, do mesmo jeito que a Argentina entrou, em dificuldades, em perseguições, mas nós sabemos que desde que a igreja existe, ela sofreu perseguições. Que as perseguições têm feito com que a igreja buscasse mais da tua presença, da tua face, da tua glória, do teu favor. Nós temos nos ajoelhado e clamado, e nós temos nos consagrado muito mais em momentos difíceis. Eu quero te pedir, meu Pai, para que este tempo seja um tempo de genuíno arrependimento, que seja um tempo de genuína procura pela tua presença, que nós possamos crescer verdadeiramente na graça e no conhecimento, e que nós possamos nos levantar como atalaias nesta nação. Em nome de Jesus, neste dia, meu Pai, da primeira semana do jejum, em que estamos na procura de experimentar os céus abertos sobre nós, nós te pedimos exatamente estas 4 coisas. Justificação, meu Pai, ela venha sobre nós. Visão dos céus, que os olhos do teu povo sejam abertos. Meu Deus amado, nós queremos receber a tua revelação. Nós precisamos mais de ti. Nós somos dependentes de ti. Queremos te conhecer mais. Queremos saber como caminhar nesta terra, nestes tempos que são difíceis. Deus, nós queremos receber as tuas revelações. Meu Pai amado, nós queremos a tua bênção. Nós desejamos e declaramos que somos dependentes dela, meu Pai. Nós precisamos da tua bênção, da tua blindagem. Nós precisamos da tua direção. Hoje o Senhor me deu um sonho onde eu entrava numa reunião com alguns pastores, eu estava num evento e eu estava junto de muitos irmãos que estavam se consagrando, e eu me lembro que uma dessas pastoras, ela me perguntou: Leila, que evento é esse? Ele não está no calendário ministerial, no nosso calendário, né?
E eu virava para ela e falei, eu sei que não está no calendário, não sei bem que evento é esse, mas ele não está no calendário mesmo. Só que eu sei que Deus está nesse evento. Então eu virava, eu me encontrava com a minha mãe e eu começava a ser atacada pelo inferno e eu falava para a mamãe, mamãe, eu estou escutando a voz do diabo me atacando, me ameaçando. E ela começava a interceder por mim e eu começava a ter uma peleja muito grande na minha mente. E eu me lembro que quando eu comecei a repreender, eu escuto de voz audível a voz do diabo dizendo para mim, me repreendendo, porque eu tinha entrado nesse propósito de jejum. E ele me ameaçando para eu não continuar. Então eu repreendi e em o nome de Jesus eu me levantei para estar pelejando com autoridade. Eu comecei a falar para Deus me dar autoridade, mas eu via que eu estava sendo sometida numa batalha mental muito forte e eu precisei da intercessão da minha mãe e de alguns irmãos. Então, quando eu acordei, eu tive claro, muito claro, primeiro, que Deus está nesse propósito, Deus está nesse jejum, Deus está conosco pelejando, Ele está nos dando estratégias para que nós possamos nos consagrar e não venhamos desistir. São 40 dias, mas que nós vamos viver dia a dia e nós vamos poder viver o sobrenatural. Em o nome de Jesus, eu te animo a você não desistir, a você se levantar como uma atalaia, como um guerreiro do exército do Senhor, e que você possa viver o sobrenatural. O inimigo vai se levantar, ele já se levantou, ele vai tentar te fazer desistir, a você abandonar o propósito, mas é só contar o dia a dia. No final deste jejum, você vai ver o que foi profetizado em cada semana. Essa semana ainda, nós vamos ver os céus abertos. Nós já recebemos manifestações do céu. No dia 1, foi a minha mãe que recebeu a primeira revelação, e eu vou estar contando também, ele dando estratégias de guerra, e hoje ele mostrando a guerra que que nós juntos enfrentamos, e como o inimigo tem se levantado para tentar nos derrubar. Nós precisamos ser vigilantes e permanecer em constante oração, na leitura da palavra, para que possamos avançar e receber tudo que Deus tem para nós neste propósito. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, Ele te blinde com a sua presença, que os anjos sejam dispostos para guardar a tua vida. Eu te cubro com o sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, e a gente se vê amanhã, no terceiro dia do nosso jejum.